Os jardins do Palácio de Buckingham estavam cheios de vida com o zumbido dos preparativos. Uma recepção especial estava em andamento, com o rei Carlos III no comando para dar as boas-vindas aos estimados dignitários e convidados. O local era tão grandioso quanto se poderia imaginar, com canteiros de flores meticulosamente arranjados, bandeiras reais tremulando ao sabor da brisa e os guardas reais parados como estátuas em seus uniformes vermelhos imaculados e imponentes chapéus de pele de urso. Era uma imagem perfeita. Na brisa, e os guardas reais parados como estátuas em seus imaculados uniformes vermelhos e imponentes chapéus de pele de urso. Era um momento perfeito das tradições reais britânicas em sua melhor forma. Mas tudo estava prestes a mudar. Quando o rei saiu para cumprimentar seus convidados, a elegância cerimonial parecia especial e única. Embora muitos desses convidados estivessem acostumados a receber tratamento especial, sempre havia algo de especial em uma visita à família real britânica. Tudo estava impregnado de história e tradição, de modo que até mesmo os visitantes mais estimados não podiam deixar de ficar admirados. Charles se movia pelo pátio, ornamentado com elegância, parando para trocar algumas palavras calorosas com cada visitante. O rei tinha um charme tranquilo e uma capacidade de deixar as pessoas à vontade, mesmo nos ambientes mais formais. Ele se certificava de que nenhum de seus convidados fosse deixado de lado, enquanto todos se reuniam para conversar e aguardar a chance de conhecê-lo. Enquanto um ar de calma parecia se instalar na recepção, as figuras equilibradas dos guardas reais atrás pareciam congeladas, incorporando seu dever secular de compostura e disciplina. Enquanto todos os outros estavam relaxando, eles permaneciam imóveis com uma expressão quase rígida no rosto, sem demonstrar nenhum sentimento. Logo, a maioria dos convidados se esqueceu de que os guardas estavam ali, pois começaram a conversar mais profundamente e a desfrutar dos drinks e canapés oferecidos. Mas então, em meio à serena cerimônia, algo extraordinário aconteceu. Um dos guardas reais, posicionado diretamente à direita do rei Charles, começou a se mexer. A princípio foi sutil, uma leve oscilação de seus joelhos, uma mudança quase imperceptível em sua postura. Os outros guardas mantiveram suas posições, com os olhos voltados para a frente, sem saber o que estava acontecendo ao lado deles. Se os convidados não estivessem tão ocupados conversando uns com os outros, teriam notado que algo não estava certo. Os guardas não se moveram, suas expressões faciais não mudaram. No entanto, havia um membro da equipe que definitivamente se destacava dos demais. Um olhar de pânico se espalhou por seu rosto enquanto ele tentava se recompor e voltar à sua posição. Em poucos instantes, a situação sofreu uma reviravolta dramática. O chapéu alto de pele de urso do guarda se inclinou precariamente e suas botas polidas rasparam contra o chão de pedra quando seu corpo cedeu. O guarda real desmaiou repentinamente, caindo na frente do rei Charles em um momento inesperado de vulnerabilidade que quebrou a perfeição habitual do protocolo real. A multidão se encheu de suspiros quando o baque do corpo do guarda tirou as pessoas de suas conversas. A conversa parou no meio da frase, e ninguém sabia ao certo o que fazer, pois todos os olhos se voltaram para medir a figura caída. O tempo pareceu congelar enquanto o jovem guarda jazia, esparramado no chão, com o chapéu cobrindo parcialmente o rosto, onde havia escorregado. O desmaio de um guarda real não era algo inédito. Ficar parado por horas em trajes completos, sob condições climáticas variadas, era uma tarefa árdua. Embora parecesse fácil, os uniformes podiam ficar quentes, e os chapéus acrescentavam um peso extra. A postura perfeita sempre precisava ser mantida, e os guardas não podiam reagir a nada ao seu redor. Fazia parte do trabalho deles fazer com que a tarefa parecesse fácil. Mas muitas vezes não era nada disso. Dito isso, o fato de uma coisa dessas acontecer diretamente na frente do rei foi uma visão rara e surpreendente. Por um breve segundo, a equipe do palácio pareceu não saber como proceder, seus instintos competindo com seu treinamento para não interromper os eventos reais. Deveriam levar o rei embora enquanto alguém cuidava do guarda? Seria melhor transferir a recepção para um local fechado o mais rápido possível? Era uma situação sem precedentes e ninguém tinha certeza do melhor curso de ação. O que estava claro, porém, era que o jovem deitado no chão precisava de ajuda. Ele ainda estava inconsciente e não se sabia qual era o motivo de seu desmaio. Enquanto as pessoas pareciam estar desorientadas e paralisadas, havia uma pessoa que permanecia calma.
Antes que alguém pudesse intervir, o rei Charles já estava em movimento. Sem hesitar, ele deu um passo à frente e sua expressão mudou de uma leve surpresa para uma preocupação genuína. O que ele fez em seguida se tornou completamente viral, cativando corações em todo o mundo. Quebrando todo o decoro real, o rei Charles se ajoelhou ao lado do guarda, colocando uma mão gentil em seu ombro, como se estivesse preparando o guarda para a posição de recuperação. A multidão assistiu em silêncio atônita, enquanto o monarca, conhecido por seu comportamento reservado e formal, mostrava um pouco de humanidade inconfundível. Pouco antes de poder virar o guarda, o jovem começou a se mexer. O rei se inclinou para mais perto, deixando a mão no ombro do homem, sua voz suave e tranquilizadora enquanto falava com o guarda. Era evidente que o jovem ainda estava desorientado, então Charles fez um gesto para que um dos ajudantes tirasse o chapéu do homem para que ele pudesse respirar um pouco mais. "Alguém chame a equipe médica", disse o rei calmamente, olhando para seus ajudantes. Suas palavras eram autoritárias, mas a mão que permaneceu sobre o jovem guarda falava de bondade e compaixão. Ele permaneceu ao lado do guarda, protegendo-o levemente dos olhares curiosos da multidão. Aos poucos, os convidados começaram a se afastar dos olhares curiosos da multidão. Aos poucos, os convidados começaram a se afastar, dando mais privacidade ao rei e ao guarda. Mais ajudantes conduziram os dignitários para uma parte alternativa do terreno, fora da vista. Mais alimentos e bebidas foram fornecidos para apaziguar os convidados enquanto o rei Carlos estava ocupado. A equipe médica do palácio chegou rapidamente e o rei Carlos os ajudou a levantar gentilmente o guarda, que agora estava totalmente consciente, mas com uma expressão de angústia no rosto. O jovem, com pouco mais de 20 anos, parecia envergonhado e pálido quando começou a perceber quem estava cuidando dele. Ele limpou as gotas de suor da testa e puxou o uniforme grosso, enquanto o sol continuava a brilhar. "Majestade, sinto muito", começou ele com a voz trêmula. A natureza formal e rígida do típico guarda real desapareceu, sendo substituída por um jovem aterrorizado e perturbado. O rei Charles o interrompeu com um sorriso gentil. "Não há nada pelo que se desculpar. Você está em serviço há horas. Qualquer um se sentiria fraco com esse clima." Suas palavras, embora simples, carregavam um peso de segurança que parecia aliviar a visível angústia do guarda. "Tudo o que importa é que você está bem." Os médicos confirmaram que o guarda provavelmente havia desmaiado por causa de uma combinação de desidratação e por ter ficado muito tempo parado no sol sem se mexer. Quando o guarda foi ajudado a se levantar, pronto para ser levado para um exame mais detalhado, Charles fez algo que ninguém esperava. Ele colocou sua mão gentilmente no braço do jovem. "Cuide-se bem", disse ele com a voz cheia de sinceridade. "Seu serviço é muito apreciado, mas sua saúde é muito mais importante." O guarda assentiu com a cabeça e deu um pequeno sorriso, percebendo que havia mais nas palavras de Charles do que um simples gesto de "fique bom logo." O rei estava lidando com suas próprias batalhas de saúde recentemente. Se alguém entendia a importância de cuidar de si mesmo, esse alguém era ele. Com a guarda e os cuidados dos profissionais da área médica, o rei Charles tirou um momento para refletir sobre o que acabara de acontecer antes de ajeitar o terno e voltar para os convidados. Parecia um tanto desrespeitoso continuar com a recepção como se nada tivesse acontecido. Então, enquanto atravessava os jardins do palácio, ele formulou um pequeno discurso em sua cabeça. Quando estava de volta ao meio da multidão, levantou a mão para se dirigir a eles. "Senhoras e senhores, peço a compreensão de vocês", disse ele com um tom calmo. "O jovem que acabei de atender tem cumprido seu dever com dedicação e honra, e devemos respeitar seu bem-estar acima de tudo. Ele está bem e agora está sob os cuidados de profissionais médicos." Suas palavras foram recebidas com um caloroso murmúrio de concordância, e a tensão que dominava a reunião começou a se dissolver quando todos perceberam que o guarda estava bem. Esse ato simples, porém profundo, de bondade, ajoelhado ao lado do guarda, falando com ele com cuidado genuíno e garantindo que ele recebesse atenção imediata, foi um ato que Charles talvez tenha ficado feliz em não chamar muita atenção. No entanto, poucas coisas podem permanecer privadas na era da mídia social, e em poucas horas vazaram rumores sobre o que havia acontecido nos jardins do palácio naquele dia. Isso provocou uma onda global de admiração pelas ações do rei e o retratou de uma forma mais compreensível e cativante do que muitos imaginavam ser possível. As sessões de comentários foram inundadas com mensagens elogiando a empatia do rei Charles.
Outros refletiram sobre como o momento simbolizava a conexão do rei com as pessoas a quem ele servia, quebrando as barreiras frequentemente percebidas entre a realeza e seus súditos. Desde que subiu ao trono, quase parecia que Carlos precisava provar a si mesmo contra o poderoso legado deixado por sua mãe e contra a monarquia mais moderna que estava por vir. Desde que subiu ao trono, quase parecia que Charles precisava provar a si mesmo contra o poderoso legado deixado por sua mãe e a monarquia mais moderna que seria implantada com seu filho, o príncipe William. Charles não ajudou o guarda em busca de reconhecimento ou agradecimento, e certamente não o fez na esperança de se tornar querido pela internet. Mas a sensação viral de suas ações certamente não causou nenhum dano. Com o passar do dia, o incidente continuou a ganhar força. As pessoas compartilharam suas próprias histórias de momentos em que os líderes demonstraram humanidade de maneiras inesperadas, mesmo nas menores escalas de chefes e gerentes. Para muitos, a maneira como o rei Charles se ajoelhou ao lado do jovem guarda e o tranquilizou quando ele estava assustado, serviu como um lembrete de que até mesmo as figuras mais reverenciadas são humanas e que a bondade e a compreensão transcendem todo o protocolo. De volta ao Palácio de Buckingham, o jovem guarda se recuperou rapidamente. Depois de ser examinado pela equipe médica, ele voltou ao serviço alguns dias depois. Após um descanso muito necessário, concluiu-se que a culpa era do calor, pois todas as suas verificações e testes foram realizados sem problemas, para alívio do jovem. Ele se sentiu humilhado, mas grato pela intervenção do rei. Ele nunca esperou que algo assim acontecesse com ele, especialmente na frente do rei. Mas nunca esqueceria a mão gentil e tranquilizadora de Charles em seu ombro ou as palavras gentis que ele lhe disse. Naquele momento, ele parecia mais uma figura paterna do que um rei, e isso fez com que o jovem guarda parasse para pensar. Foi um momento que ele jamais esqueceria. O incidente também provocou discussões dentro da Casa Real sobre a melhoria das condições dos guardas, garantindo que eles tivessem melhor acesso à hidratação e à sombra durante as longas cerimônias. Embora os incidentes de desmaio sempre tenham sido raros, o momento viral trouxe à tona que ainda havia espaço para melhorias. O rei fez questão de reforçar a importância de priorizar o bem-estar das pessoas em serviço, sem dúvida lembrando-se de suas próprias batalhas de saúde e de como ele estava aprendendo a priorizar seu bem-estar também. Nos dias e semanas que se seguiram, o burburinho em torno do guarda desmaiado e do rei Charles diminuiu lentamente, mas sempre permaneceria nos corações e mentes daqueles que testemunharam o momento viral em primeira mão. O que poderia ter sido um contratempo passageiro tornou-se uma história comovente que se espalhou muito além dos muros do Palácio de Buckingham. Tanto para o guarda quanto para Charles, foi um breve momento de compaixão e conexão que permaneceria com eles pelo resto de suas vidas. Você conhece alguma outra história em que pessoas inesperadas demonstraram bondade e compaixão? Conte-nos nos comentários abaixo. Obrigado por assistir. Nos vemos no próximo vídeo.